Introdução. Uma blockchain tão rápida quanto a internet. E se uma blockchain pudesse ser tão rápida quanto um aplicativo de banco? Ou tão eficiente quanto um servidor da Google? E se ela pudesse escalar não para milhares, mas para milhões de usuários? Essa é a ambição da Solana. Enquanto o Ethereum adotou o caminho modular, Solana seguiu outro rumo: escalar tudo na mesma cadeia, com performance máxima. Ela não quer ser apenas uma blockchain. Quer ser a rede de alta velocidade da Web3, com transações em milissegundos e taxas quase zero. Origem: Anatoly Yakovenko, o arquiteto da velocidade. Para entender a Solana, precisamos primeiro entender seu criador. Solana nasceu da mente de Anatoly Yakovenko, um engenheiro de software cuja carreira foi forjada nos ambientes mais exigentes da tecnologia. Antes de conceber uma das blockchains mais rápidas do mundo, Yakovenko passou mais de uma década na Qualcomm, uma gigante das telecomunicações. Lá, ele não era apenas mais um engenheiro. Ele estava na vanguarda do desenvolvimento de sistemas operacionais para os primeiros smartphones, trabalhando em projetos como o Braille, o sistema operacional que alimentava milhões de dispositivos móveis antes da era do iOS e do Android. Essa experiência foi fundamental. Ele aprendeu a otimizar cada byte de código, a extrair o máximo de performance de hardware limitado e a construir sistemas distribuídos que precisavam ser incrivelmente robustos e eficientes. Ele se especializou em algoritmos de compressão e sistemas de alta performance, desenvolvendo uma obsessão por velocidade e eficiência que se tornaria a marca registrada de seu trabalho futuro. No mundo das telecomunicações, o tempo é tudo. Anatoly trabalhava com sistemas onde milissegundos são a diferença entre uma chamada de voz cristalina e uma conexão perdida, entre o fracasso e a perfeição. Em redes sem fio, a coordenação precisa entre milhares de dispositivos é crucial. Cada pacote de dados deve ser enviado, recebido e ordenado com uma precisão implacável. Essa busca incessante por sincronia e baixa latência em sistemas distribuídos complexos plantou a semente para sua grande ideia. Ele entendia, em um nível profundo, que a falta de uma fonte de tempo confiável era o principal gargalo que impedia os sistemas de escalar. Enquanto trabalhava em projetos que sincronizavam dados globalmente, ele se perguntava por que as tecnologias emergentes, como as blockchains, pareciam ignorar essa lição fundamental. Em 2017, durante uma pausa de 2 semanas entre empregos, movido a café e com a mente livre para divagar, Anatoly teve uma visão. O boom das criptomoedas estava em pleno andamento, com o Bitcoin e o Ethereum dominando as manchetes. Mas como engenheiro, ele via um problema fundamental. Ambas as redes eram lentas e congestionadas, incapazes de processar transações na velocidade exigida por aplicações globais. Ele via projetos tentando resolver o problema de escalabilidade com soluções complexas de segunda camada ou sharding, mas para ele, o problema era mais básico, mais fundamental. Ele percebeu que os validadores em uma rede blockchain gastavam uma quantidade enorme de tempo e poder computacional apenas para concordar sobre a ordem dos eventos. Eles não tinham um relógio compartilhado. E então, a epifania. Se as blockchains querem escalar para centenas de milhares de transações por segundo, elas não podem depender de consenso para ordenar eventos. Elas precisam medir o tempo. A solução não era apenas otimizar o software existente. Era preciso introduzir um novo paradigma, uma nova primitiva criptográfica. Essa ideia se tornou o coração da Solana. Proof of History, POH. Não se trata de um mecanismo de consenso, mas sim de um relógio criptográfico que coloca ordem no caos. Imagine uma maneira de carimbar o tempo em cada transação de forma verificável, antes mesmo de ela ser enviada para a rede. Com o POH, a passagem do tempo se torna parte da própria estrutura de dados. É um registro histórico que prova que um evento ocorreu em um ponto específico no tempo, antes de outros eventos.
Isso permite que os nós da rede processem transações em paralelo, sem precisar esperar pela confirmação de toda a rede para saber a ordem correta. A ordem já está embutida nos dados. Com isso, ele acreditava que blockchains poderiam operar não como computadores lentos e sequenciais, mas como redes de alta performance, semelhantes às redes de telecomunicações da Qualcomm ou aos sistemas de negociação de alta frequência de Wall Street. A visão era clara: criar uma blockchain com a velocidade do hardware moderno, capaz de suportar aplicações com milhões de usuários, sem comprometer a descentralização ou a segurança. Ele rapidamente escreveu um white paper e começou a codificar um protótipo em C. Em poucas semanas, ele tinha uma prova de conceito funcional, um testnet privado que já demonstrava um rendimento impressionante. Ele compartilhou seu trabalho com antigos colegas da Qualcomm, como Greg Fitzgerald e Stephen Ackridge, que imediatamente reconheceram o potencial da ideia. Juntos, eles fundaram o projeto, inicialmente chamado de Loom, mas depois renomeado para Solana, em homenagem a Solana Beach, a cidade litorânea na Califórnia onde viveram e surfaram. Nascia então a Solana, uma blockchain de primeira camada, projetada desde o início para ser rápida, paralela e extremamente eficiente, uma rede construída sobre a premissa de que o tempo é o recurso mais valioso de todos. Para entender a genialidade da Solana, precisamos primeiro olhar para o problema fundamental que todas as blockchains enfrentam: o tempo. Em blockchains tradicionais como Bitcoin e Ethereum, não existe uma fonte única e confiável de tempo. Pense nisso, como um sistema global descentralizado, com computadores espalhados por todo o mundo, pode concordar sobre a ordem exata em que os eventos aconteceram? A solução convencional é agrupar transações em blocos. Os validadores, ou mineradores, gastam uma quantidade imensa de tempo e energia computacional para chegar a um acordo sobre qual bloco de transações vem a seguir. Esse processo, conhecido como consenso, é deliberadamente lento. No Bitcoin, um novo bloco é adicionado a cada 10 minutos. No Ethereum, cerca de 12 segundos. Essa latência é uma barreira fundamental para a escalabilidade. Cada nó precisa se comunicar extensivamente com os outros para validar a ordem da cadeia de blocos, não a ordem das transações dentro dela. Isso cria uma série de problemas: lentidão na confirmação, taxas de transação que explodem durante períodos de congestionamento e uma experiência de usuário que parece tudo menos instantânea. É como tentar construir uma bolsa de valores global, onde cada ordem leva minutos para ser confirmada. Simplesmente não funciona na escala da internet. Anatoly Yakovenko, com sua experiência em sistemas distribuídos na Qualcomm, olhou para esse problema e o reformulou. Ele percebeu que o verdadeiro gargalo não era o consenso em si, mas a falta de um relógio confiável e universalmente aceito antes do consenso. Se todos na rede pudessem concordar sobre o tempo, a maior parte do trabalho pesado de ordenação estaria resolvida. A questão era: como criar um relógio para um sistema que, por definição, não confia em nenhuma entidade central? A resposta foi uma das inovações mais importantes no espaço cripto: Proof of History. Proof of History, ou POH, não é um mecanismo de consenso. É importante entender isso. Em vez disso, é uma maneira de provar criptograficamente que uma certa quantidade de tempo passou entre dois eventos. É um relógio descentralizado, construído com criptografia. Funciona assim: a rede Solana tem um nó líder que executa uma função de hash criptográfica, como a SHA-256, em um loop contínuo. Ele pega a saída do hash anterior e a usa como entrada para o próximo. Como essa função é de mão única e imprevisível, a única maneira de chegar a um hash específico no futuro é executando a sequência completa, passo a passo. Não há atalhos. Esse processo cria uma cadeia de hashes sequenciais que funciona como um tic-tac criptográfico. Cada tic é um novo hash na cadeia.
Agora a parte genial. Quando uma nova transação chega ao líder, ele a insere nessa sequência de hashes. A transação é carimbada com o tique do relógio POH daquele exato momento. O resultado é um registro imutável que não apenas contém a transação, mas também prova exatamente quando ela ocorreu em relação a todas as outras transações. É um registro criptográfico do tempo, embutido na própria estrutura dos dados. Quando o líder transmite esse bloco de dados para o resto da rede, os outros validadores não precisam mais debater a ordem das transações. A ordem já está codificada na cadeia de POH. Eles só precisam verificar se a sequência de hashes está correta, um processo que pode ser feito de forma extremamente rápida e em paralelo, aproveitando o poder das GPUs modernas. Eles não estão organizando, estão apenas verificando. Com isso, os nós não precisam gastar energia e tempo valioso tentando organizar as transações. Eles simplesmente confiam na prova matemática fornecida pelo relógio POH. Isso reduz drasticamente a sobrecarga de comunicação entre os nós, que é o principal gargalo em outras blockchains. É uma mudança de paradigma, de consenso sobre a ordem, para verificação da ordem. A melhor analogia é a de um metrônomo digital. POH fornece um pulso constante e verificável, que mantém toda a rede global no mesmo ritmo, com uma precisão de nanosegundos. Todos os componentes do sistema, de Nova York a Tóquio, podem operar com base em uma linha do tempo compartilhada e confiável, sem precisar perguntar uns aos outros que horas são. Mas por que não usar simplesmente protocolos de tempo existentes, como o NTP? O NTP é ótimo para sincronizar relógios em sistemas centralizados, mas em um ambiente descentralizado e sem confiança, ele não é seguro. Um adversário poderia manipular os servidores de tempo e atacar a rede. O POH, por outro lado, é totalmente autocontido e criptograficamente seguro. A hora é gerada a partir da própria matemática da blockchain, não de uma fonte externa. Claro, existem trade-offs. O sistema depende de um único líder para produzir a sequência de POH em qualquer momento. Embora esse líder mude a cada poucos segundos, essa é uma forma de centralização momentânea. No entanto, o risco é mitigado porque qualquer comportamento malicioso do líder seria imediatamente detectado e rejeitado pelos verificadores. O custo de tentar corromper a cadeia de POH é astronomicamente alto, e o benefício é zero, pois a fraude seria óbvia. É uma inovação única e a base para tudo o que torna a Solana rápida. Nenhuma outra blockchain funciona assim, e é por isso que nenhuma outra blockchain consegue se aproximar de sua velocidade teórica. Arquitetura paralela, o segredo da velocidade. Outro pilar da Solana é o SIA Level, o mecanismo de execução paralela. Enquanto blockchains tradicionais processam transações uma a uma, Solana processa milhares simultaneamente. É como trocar um único caixa de supermercado por centenas de caixas operando ao mesmo tempo. SIA Level permite contratos inteligentes paralelos, maior throughput, utilização total de hardware moderno, escalabilidade massiva dentro da própria Layer 1. Solana não precisa de Layer 2 para escalar. Ela quer escalar sozinha. Solana é famosa por seus números, mais de 2.000 TPS reais, potencial para 50.000 Plus TPS, taxas na casa de frações de centavo, confirmações em 400 a 500 milissegundos. Em comparação, Bitcoin, do 7 TPS Ethereum, BUS, 15 TPS, cartões Visa, 24.000 TPS. Solana quer competir com sistemas globais, não apenas com blockchains. Ela é o SWIFT, mas sem bancos. A infraestrutura que poderia mover pagamentos do mundo real em tempo real. A experiência do usuário, a grande arma da Solana. Solana aposta em velocidade, baixo custo, UX fluida, integração com mobile. A Solana Foundation está criando Solana Mobile Stack e o celular Saga, para permitir dApps nativos em smartphones, carteiras embutidas e pagamentos instantâneos. O objetivo é simples. A Web 3 deve ser tão fácil quanto a Web 2. Para isso,
Solana oferece carteiras rápidas, NFTs instantâneos, jogos imersivos sem travar, pagamentos superfluidos. A experiência é o coração da adoção. Ecossistema, DeFi, NFTs, jogos e pagamentos. Solana floresceu em vários setores. DeFi Orca Radium, Jupiter Solend, rápidos e com taxas tão baixas que permitem microtransações. NFTs, Magic Eden, Tensor, Metaplex. Solana se tornou a casa de coleções acessíveis e rápidas. Games Star Atlas Aurory. A velocidade permite experiências que Ethereum nunca suportaria diretamente. Pagamentos, Solana Pay. O protocolo permite pagamentos globais instantâneos sem intermediários. As quedas. O ponto mais criticado da Solana. Nenhuma análise seria completa sem a verdade. Solana sofreu diversas quedas. Motivos: bots inundando a rede, bugs no cliente, problemas de sincronização, sobrecargas em eventos de mintagem. Isso gerou críticas. Solana é rápida, mas instável. Porém, ao longo dos anos, novos validadores, atualizações no client, Quick Protocol, melhorias de consenso, reduziram drasticamente interrupções. O time da Solana opera com mentalidade de startup, mover rápido e quebrar coisas, mas estão amadurecendo. Futuro, Firedancer e a escalabilidade real. A maior promessa da Solana está em desenvolvimento. Firedancer, cliente de validação criado pela Jump Crypto. Ele promete 600 mil TPS em testes, estabilidade industrial, múltiplos clientes, como Ethereum, redução de falhas, melhoria no consenso. Se Firedancer entregar o que promete, Solana pode se tornar a blockchain L1 mais rápida do mundo. Chegamos ao fim da nossa jornada pela arquitetura de Solana, e o que encontramos é mais do que apenas tecnologia. Encontramos uma filosofia ousada e, para alguns, controversa, que redefine o que uma blockchain pode ser. A tese central de Solana é um trade-off deliberado. Sacrificar um grau de descentralização para alcançar uma performance sem precedentes. Enquanto muitos no espaço cripto veem a descentralização máxima como um dogma inegociável, Solana pergunta: de que serve uma rede perfeitamente descentralizada se ela é lenta demais para ser usada no dia a dia? Essa busca implacável por velocidade não é apenas um número numa planilha. É a base para construir um sistema financeiro e digital alternativo que possa, de fato, operar em escala global. Para atingir essa meta, Solana faz uma aposta clara no futuro do hardware. Em vez de otimizar para o menor denominador comum, a rede é projetada para extrair o máximo de máquinas modernas, com múltiplos núcleos de CPU e GPUs poderosas. É uma visão que assume que a lei de Moore não morreu e que o hardware continuará a evoluir, permitindo que a capacidade da rede cresça junto com a tecnologia disponível. Inovações como o Firedancer são a prova viva dessa aposta, prometendo levar a resiliência e o desempenho a um patamar ainda mais alto. E no centro de tudo isso está o usuário. Solana foca obsessivamente na experiência. A meta não é apenas construir uma tecnologia funcional, mas uma que seja intuitiva, rápida e barata. Uma transação que confirma em menos de um segundo por uma fração de centavo não é um luxo. É um requisito fundamental para a adoção em massa. É isso que permite que um desenvolvedor crie um aplicativo que se sente tão fluido quanto uma aplicação Web 2, eliminando a fricção que historicamente afastou o público geral da Web 3. Com essa base, Solana não se contenta em competir com outras blockchains. Ela mira nos gigantes estabelecidos. O objetivo é criar uma rede que compete diretamente com Visa e PayPal, oferecendo uma infraestrutura de pagamentos global, aberta e programável. Uma rede onde micropagamentos para conteúdo, transações em jogos ou remessas internacionais acontecem com a mesma facilidade de enviar uma mensagem de texto. É por isso que o ecossistema de Solana busca ativamente a Web3 para milhões, não apenas para os milhares de entusiastas que já estão aqui. O sucesso, na visão de Solana, não será medido pelo número de validadores,
mas pelo número de pessoas comuns usando a rede sem sequer saberem que estão usando uma blockchain. Assim, o cenário da Web3 se desenha com duas abordagens dominantes. Enquanto Ethereum constrói o futuro modular, com uma camada de consenso segura que serve de base para um ecossistema de soluções de escalabilidade, Solana constrói o futuro monolítico super-otimizado, integrando tudo em uma única camada de altíssimo desempenho. Não se trata de qual visão é certa ou errada. São duas visões diferentes, ambas essenciais para o avanço do espaço. Duas revoluções paralelas, cada uma resolvendo o desafio da escalabilidade com uma filosofia distinta, atraindo diferentes tipos de desenvolvedores e casos de uso. Se Ethereum é o cérebro da Web3, deliberativo, seguro e modular, Solana é o coração que bate em alta frequência, bombeando transações pela economia digital com velocidade e eficiência implacáveis. É uma blockchain que não quer apenas existir como uma curiosidade técnica. Quer ser sentida, usada, vivida. Uma infraestrutura invisível que potencializa as experiências digitais do futuro, desde finanças e jogos até redes sociais e arte. Assim termina nosso episódio sobre a rede que não espera pelo futuro, mas corre para construí-lo na velocidade da internet.